Você ouve agora Band News Entrevista com Pamela Lucciola. Oferecimento: desperte sua melhor versão. Emagreça com saúde. Acesse @dr Sérgio Dória Filho. Bora, minha gente! Salve, salve! Band News Entrevista começando neste sábado, dia 16 de novembro. Eu sou Pamela Lucciola. Estamos ao vivo neste sábado para fazer um programa maravilhoso para você. Então fica aí sintonizado com a gente. Vamos juntos até às 10 da manhã. Lembrando que você também pode participar aqui do nosso papo, das nossas entrevistas, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 987295248, é o WhatsApp da Band News FM Salvador, e também estamos ao vivo no YouTube, tá bom? No YouTube da Band Bahia. Então, se você quiser acompanhar também por vídeo, acompanhar as imagens aqui dos bastidores do nosso Band News Entrevista neste sábado, então conecta lá no nosso YouTube. Bom, sem perder muito tempo, já estou aqui com a minha primeira convidada do dia, ela que é psicóloga e acaba de lançar o livro Planos de Parentalidade Centrados nas Necessidades dos Filhos, um guia de elaboração e implementação. Esse livro aí que aborda o impacto da separação ou divórcio no bem-estar das crianças, minha gente. Então vamos render bastante esse assunto. Ela é psicóloga, Elza Matos, aqui com a gente. Tudo bem, Elza? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Pam. Muito grata aí pelo convite. Bom partilhar aqui com vocês esse tema que é tão interessante assim para mim, né? Que eu estou bem habituada já com essa área que é o meu trabalho diário aí, é com isso. Exatamente. Para quem não conhece, né, doutora Elza, ela é especialista em psicologia jurídica e atua como mediadora extrajudicial e coordenadora parental, também auxiliando famílias em processo de separação e divórcio. Já começo te perguntando, né, qual é o principal objetivo desse livro, né? Eu sei que vem de toda a sua experiência de trabalho, mas o que é que essa obra traz? Bom, essa obra ela vai falar sobre a importância de se ter planos de parentalidade quando a gente está passando por esse momento de transição, né, familiar, que a gente chama o momento da separação, do divórcio, como a transição familiar, né? Nesse momento as pessoas têm que se organizar, se reorganizar, né, na vida, a reorganização familiar. Sim. Então, esse plano de parentalidade, o plano de parentalidade, é uma forma de você documentar, criar um documento que vai reorganizar a família, reorganizar as relações, né? Principalmente as relações parentais e coparentais, que é a relação do par parental, né? No cuidado, na responsabilidade com os filhos. Porque, afinal de contas, mexe com toda a família, né? Assim, de fato, desde a pré-separação, desde o momento que o casal entende, não dá mais pra gente ficar junto, muda o ambiente da casa e da família, né? Muda sim. Eu acho que tem várias tensões aí que vão se acumulando. Quanto mais tempo, digamos, as pessoas demoram para tomar essa decisão e efetivamente saírem, né, do ambiente original da família nuclear ou da família que tinham ali morando juntos ou não, mas daquele arranjo original ali da família, né? Sim. Eu acho que quanto mais tempo isso demora, mais impacto negativo isso tem sobre os filhos. Sim. Entende? Porque muitas pessoas, por exemplo, Pan, elas pensam que quando elas não saem de casa, vamos dizer, né, quando não tem uma decisão de alguém sair de casa, que eles não estão mais se relacionando, tá? O casamento já acabou. O casamento já acabou. A relação já acabou. E eles acham que a criança consegue entender isso, né? Mas a criança não consegue compreender digamos assim, esse arranjo familiar. Sim. Que não quebrou o que era originalmente, né? Que não mudou alguma coisa do ponto de vista das relações ali cotidianas, diárias, né? Porque a criança está muito acostumada à rotina, né? À rotina, exatamente. Então, no momento que você realmente opta por uma separação e quanto mais clareza você tem de que aquele arranjo familiar tem que mudar e que tem que passar para um outro momento, né, de organização da família, melhor para que as pessoas, digamos assim, lidem com isso, né? Vão entrando nesse processo de luto, vamos dizer, né? Do luto de um relacionamento que terminou, de um projeto comum que terminou. E aí vão também podendo se recuperar, né? Superar
esse sofrimento aí que está associado a isso. Primeiro você fala de crianças de que média de idades? Olha, meu livro aborda crianças e adolescentes. Certo. Né? Nós estamos aí, nós abordamos a diferentes faixas etárias, a gente vai falar de diferentes necessidades, né, da criança e do adolescente, né, dos filhos em diferentes faixas etárias. De 0 até 18 anos, vamos dizer. Né? A gente cobre esse... Então, eu acho que esse impacto é sempre presente. Agora, ele vai ser vivenciado, ele vai ser experimentado de formas diferentes a partir do momento do desenvolvimento em que aquela criança ou adolescente se encontra. Entendeu? E eu imagino que não dê muito para medir, assim, quem é que sente mais, se é a criança ou se é o adolescente, porque é uma questão também pessoal, né? Claro, exatamente. Tem características pessoais, né, individuais da criança e do adolescente que vão também, vamos dizer assim, influenciar, não é, nesse impacto que aquele término vai ter. Né? Mas a gente sabe que uma mudança, né, uma mudança dessa natureza que vai mudar o quê? O ambiente familiar onde essa criança nasceu e viveu até aquele momento. Que ela conhece até aquele momento ali como de ambiente de família. Minha casa, minha família, meu pai e minha mãe, né? Isso, minhas mães, meus pais, enfim, né, assim, mesmo que não morem juntos, mas é aquela rotina, como você mesma disse, né, que vai se criando entre as pessoas que estão juntas em determinados momentos, né, em finais de semana, enfim. É aquele arranjo familiar que ela está ambientada, que ela está acostumada. E o adolescente também, né? A gente não tem que pensar só na criança até 12 anos, vamos dizer, né? Até uma determinada pré-adolescência aí. Mas a gente tem que pensar também que o adolescente também, no momento da separação, quando ele acontece na adolescência, também tem seu impacto. Porque até ali, mesmo que seja um ambiente conflituoso, é o ambiente que ele vive, né? Que ele tem. Exatamente. Muito bem. Olha, agora 9h27. Se você sintonizou agora na Band News FM Salvador, você está ouvindo o Band News Entrevista comigo, Pamela Lucciola, e a minha convidada nesse primeiro momento é a doutora Elza de Matos, que está lançando um livro aí sobre parentalidade com foco nas necessidades dos filhos. Isso eu achei bem interessante. Mas eu também pensei na necessidade dos pais, e óbvio que também é algo a se pensar, porque uma separação não é fácil em para ninguém, né? A gente sabe que muitos casais, inclusive, demoram muito tempo para conseguir tomar essa decisão, justamente para conseguir preservar algum tipo de formato familiar, de ambiente ali, o medo de sair. As pessoas pensam nos filhos, acham que estão fazendo bem para os filhos e não comunicar essa decisão, por exemplo. Esse é o primeiro erro? É um dos primeiros erros, né? Porque eu acho que, assim, no momento que a decisão é tomada, não importa a idade do filho, não é? O importante é você escolher a linguagem e a forma de revelar isso, de contar isso, de abordar isso com o filho. Mas é importante marcar aquele momento como sendo uma diferença. E é o que eu disse, não é marcar aquele momento só dizendo, nós estamos separados, alguma coisa assim, mas explicar o que vai acontecer, explicar essa mudança, né? Explicar que agora vão ter 2 casas, por exemplo, para quem morava junto, entendeu? Que agora você vai ter sua casa com seu pai e sua casa com a sua mãe. Então, eu acho que são formas de você contar, de você explicar o que está acontecendo, que vai mudar. As formas é que vão mudar, a depender da idade do filho. Mas que é importante partilhar isso, esse momento com os filhos, é muito importante. Então, tem gente, que a gente estava falando antes, né? Tem gente que pensa que é melhor manter um casamento, porque os filhos vão ser muito impactados e tal. Mas isso é muito ruim, né? A tensão, o conflito familiar que vai acontecendo por não ter essa decisão tomada, às vezes é muito pior do que a própria separação. É como uma sombra que fica ali naquela casa, né? Exato. Mas pensando ali, quando eu comecei falando também sobre a necessidade dos pais também, né? Do foco ali, por exemplo. Eu penso muito nessa mulher que carrega muita culpa, né? Essa mãe, esse pai também, que carregam muita culpa no sentido, poxa, falhamos, né? Vamos nos separar.
e aqui agora, o que é que vai ser a partir de agora, né? Como é que a gente vai fazer a partir de agora? Será que a gente vai se odiar a partir de agora, né? Esse pensamento mesmo, passa muita coisa pela cabeça e essa sensação de culpa, né, doutora? Eu acho que existe essa sensação de culpa e que existe um momento de transição nesse sentido aí, que as pessoas vão vivenciar um sofrimento, né? Dependendo do que elas pensam. Que é inevitável, né? É inevitável. Mas, enfim, pensar que tem um futuro para além daquilo também, não é? Eu acho que a pessoa também pode buscar um apoio psicológico, se esteja se sentindo muito fragilizado naquele momento. É muito importante que a pessoa busque um apoio psicológico ou de pessoas, né, próximas. Geralmente um apoio profissional é melhor, né? Mas se a pessoa não pode ou não conta com isso, enfim, que tenha aquela rede de apoio, que a pessoa se conecte. Sim. E acolha esse sofrimento dela, né? Mas o que a gente está falando, assim, né, é que o sofrimento dos pais também é grande, né? O sofrimento de todos os membros da família. E que realmente a pessoa, né, é aquela velha história, a gente tem que botar a máscara no avião, né? Sim. A gente tem que botar a máscara de oxigênio na gente primeiro para depois botar na criança, ótima no adolescente, né? Exatamente. Então vamos aqui botar a nossa máscara, respirar fundo, pensar que aquilo, né, criar uma estratégia de lidar com aquele momento mais positivamente para poder você estar bem para cuidar dos seus filhos. Exatamente. Também. É importantíssimo esse autocuidado. Essa ordem, né? Primeiro você se cuida para conseguir cuidar do outro, né? Exatamente. Isso é muito bom. Bom, aqui você também no livro, eu vi que você apresenta o plano de parentalidade como uma ferramenta para reorganizar a convivência familiar. É possível um plano, então? Isso, Os advogados de família, por exemplo, chamam isso de um acordo. Sim. Né? É o nome jurídico disso daí. Mas cada vez mais, assim, internacionalmente, a gente tem visto que esse plano parental, ele tem ganho, assim, um destaque, né? E cada vez mais as pessoas estão entendendo que essa parte da convivência, simplesmente, ou de determinar qual é a forma de convivência, qual é a forma de guarda, um plano parental não é só isso, né? Não é para determinar só essa questão da convivência. Claro que isso é uma questão fundamental, né? Mas, à medida que você vai entendendo a complexidade das relações, por exemplo, as formas de comunicação que você tem que ter, como é que você vai informar o outro sobre o que está acontecendo com o filho, né? As decisões sobre educação, sobre saúde, tudo isso vai constar no plano, né? E a forma de se comunicar com o outro, se comunicar com o filho quando você não está convivendo, né? São, digamos assim, aspectos do plano também que tem que ser incluídos nesse plano. Então, o plano parental é para ser entendido aí como essa visão ampla de vários elementos que compõem as relações parentais e coparentais, né? Minha com o outro cuidador, né? O outro cuidador da criança ou do adolescente, né? Para poder reorganizar essas relações, né? Depois de uma ruptura, por exemplo, ou depois que as pessoas tomam essa decisão de não estarem mais juntas, morando juntas, né? A relação amorosa acabou, mas a relação parental tem que continuar. Vai continuar. E para além da relação parental, a relação que a gente chama coparental, quer dizer, os dois juntos, os dois, para promover esse cuidado e a proteção dos filhos, né? Que isso é muito importante. As pessoas têm que entender também que existe essa coparentalidade. Mesmo que eu opte por uma coparentalidade conflituosa, isso é uma relação coparental. Vai existir. Vai existir. Isso é um fato. Eu queria aproveitar você também aqui, doutora Elza, para falar sobre a questão da alienação parental, né? Aí já passando um pouquinho as fases aqui, que é um assunto que de um tempo para cá começou a ser muito usada, essa expressão, inclusive, que a gente vê, inclusive, muito em casos que envolve a questão da violência, principalmente a violência contra a mulher, né? Enfim, homens que usam muito dessa questão da alienação parental para justificar ou para, enfim, abordar ali de que a mulher não deixa ter acesso ao filho ou vice-versa, certo? Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Por que hoje em dia tem se falado tanto em alienação parental?
Olha, o conceito de alienação parental, a gente vê que é um conceito mais aplicado no âmbito jurídico. Não é? Ele nasceu aí nesse âmbito jurídico. Mas a gente tem que pensar o fenômeno, qual que é o fenômeno que acontece, não é? Então, assim, separando um pouco a questão da psicologia da questão jurídica. Certo. O que eu colocaria do ponto de vista da psicologia é que o foco tem que ser na criança. Então, qual é o fenômeno que a gente teria que observar para entender o que está acontecendo com aquela criança? Por exemplo, um fenômeno de recusa ou resistência da criança em conviver com aquele genitor não residente, vamos chamar assim, né? Com aquele cuidador ali que não está tão presente na vida dela. Porque isso justamente, né, a gente tem que pensar que essas formas de cuidado, de compartilhamento do cuidado parental no Brasil, elas ainda são muito tradicionais. Não é? A gente tem uma sociedade que entende que o cuidado dos vulneráveis, das crianças, dos idosos, tem que ficar com a mulher. Exatamente. Então, essa é uma sociedade, né, que se organiza com essa distinção aí, né? Que é um desequilíbrio nas relações, vamos dizer assim, de cuidado, né? E o cuidado parental tá nesse bolo, vamos dizer, né? Sim, tá nesse pacote aí, em que as mulheres geralmente arcam com esse trabalho de cuidado muito maior do que os homens, né? Até, por exemplo, nessas decisões de arranjos de convivência que são tomadas, né, no âmbito do judiciário, até, enfim, que é convivências de finais de semana alternados com um pernoite durante a semana. Esse padrão aí, né, de decisão é um padrão que revela muita desigualdade digamos assim, no compartilhamento desse cuidado parental. Exato. Porque durante a semana, durante o maior tempo, a mulher vai ter que cuidar daquela criança, né? Toda a vida da rotina da criança semanal... Fica mesmo com a mulher. Fica mesmo com a mulher. Isso é um trabalho, né? Totalmente. Isso tem que ser entendido como um trabalho. Então, por exemplo, justamente um plano de parentalidade, ele vem quebrar um pouco com isso, né? Porque no plano de parentalidade, ao você elaborar um plano de parentalidade com apoio de advogados ou de mediadores, claro que tem que ter, né? Ou até de uma decisão judicial, por isso que o livro é bem amplo, né? Também para esse público, você pode equalizar mais isso, né? Você pode sair um pouco desses padrões e tentar fazer buscar um maior equilíbrio nos cuidados parentais. Interessante. Então, assim, voltando aqui para a questão do que você está chamando de alienação parental, que a gente, enfim, na psicologia... existem pesquisadores mais contemporâneos, né? Porque o termo alienação parental foi cunhado lá por Richard Gardner na década de 80. Então, assim, mais contemporaneamente, alguns críticos dessa perspectiva dele, né, foram adotando mais essa visão centrada na criança e vendo quais eram os comportamentos da criança de rejeição da convivência, recusa da convivência. E essa recusa da convivência e rejeição da convivência, ela pode acontecer por um número infinito de fatores, não é? A gente não pode pensar que a rejeição da convivência, a resistência à convivência da criança com um genitor que eventualmente, ou um cuidador que não mora com ela, acontece somente por causa de um fator. Qual fator seria esse? Não é? A desqualificação daquele genitor, né? Pelo genitor com que a criança vive. Né? Pelo cuidador com quem a criança vive e está mais próxima da rotina dela. Né? Então, essa ideia de que tem um fator que é decorrente de uma desqualificação, de uma tentativa de afastamento daquela outra figura parental, né, da vida da criança, eu acho que é uma visão ultrapassada. A gente não pode permanecer de que esse fator único é determinante. A gente tem que olhar para o fenômeno como um todo, entender o que está modificando esse comportamento da criança aqui. Não é? São vários fatores. E o foco na criança, O foco na criança. No bem-estar da criança. Até considerando, por exemplo, o que a gente chama de uma parentalidade disfuncional por parte daquele cuidador
que a criança menos convive. Às vezes aquele cuidador não tem uma compreensão dessas necessidades da criança, de determinadas faixas etárias em que a criança se encontra. E pode, até não querendo, lógico, né, não sendo uma coisa, digamos assim, da vontade, mas fazer comportamentos negligentes, né, ter uma atitude negligente com a criança, ou ter um cuidado mais disfuncional ali com a criança, que não está realmente atendendo essas necessidades. Muito bem. Olha, esse assunto rende muito. Rende muito. Muito. Não é? Nosso tempo, inclusive, passou rápido aqui. Para você que aí se interessa, para você que passa por esse momento, enfim, o livro já está disponível. O livro já está disponível online, através do canal Proteja, né? A nossa editora parceira, a editora Proteja, que é do Rio Grande do Sul, que tem um canal que fala sobre proteção de crianças, né? Legal. Então, a gente está vendendo o livro através do canal Proteja. E aí, quem quiser pode, enfim, www.canalproteja.com.br. Boa. E aí a gente vai encontrar lá planos de parentalidade. Planos de parentalidade centrados nas necessidades dos filhos. Um guia de elaboração e implementação. Esse livro aí, que é baseado nessa ampla visão, né, de doutora Elza aí sobre o tema. Oferece recomendações para a elaboração de planos coparentais que promovam um desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Muito bem, doutora Elza, muito obrigada. Obrigada a vocês. Sempre um prazer aqui, enorme conversar com você. Prazer enorme também. Vamos programar aí outras conversas. Vamos com certeza. Esse assunto, por exemplo, de alienação parental, enfim, é um assunto que rende muito. Exatamente. A gente vai voltar, com certeza, a falar sobre isso. Muito obrigada. Obrigada também. Vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho com outro convidado aqui no estúdio, então não sai daí, é um instante só. Você está ouvindo Band News Entrevista com Pamela Lucciola. Oferecimento: desperte sua melhor versão. Emagreça com saúde. Acesse @dr Sérgio Dória Filho. Band News Entrevista de volta neste sábado, dia 16 de novembro. Bom, eu sou Pamela Lucciola, vamos continuar aqui o nosso papo. Agora sobre saúde, nesse momento com foco em saúde da mulher. Eu estou aqui com o doutor Alan Coutinho, médico ginecologista, para falar sobre uma condição que precisa ser mais conversada, precisa ser mais falada, porque está muito associada à dor, e à dor da cólica, essa dor que foi naturalizada, que é ainda hoje naturalizada, né? Que parece que é normal sentir dor de cólica. E não é normal, e pode ser um dos sintomas, um dos indicativos da endometriose. Doutora Alan, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Pamela. Vamos falar sobre essa patologia extremamente frequente, sendo que acontece um caso para cada 10 mulheres. Então, a frequência é muito, muito grande e é muito pouco diagnosticado exatamente por isso. Por esse mito de achar que menstruar e ter dor é normal. Ter dor nunca, jamais será normal. Sempre é um indicativo de que o corpo está fazendo um alerta vermelho de que alguma coisa não está certa. Exatamente, é por isso que muitas mulheres têm esse diagnóstico já com idade avançada, né? Depois de passar quase uma vida inteira ali sofrendo de muitas dores. Muitas mulheres, inclusive, descobrem o diagnóstico quando estão no processo de querer engravidar, né? Porque aí vão investigar mais profundamente e aí descobrem a endometriose, que também tem como uma das consequências essa questão da infertilidade, né? Pode prejudicar nesse ponto. Mas primeiro explica pra gente, doutor Alan, o que é a endometriose? Endometriose é uma doença em que acontece a inflamação do endométrio. E acontece quando ele está fora do útero. Então vamos começar pelo seguinte: endométrio é a camada, são as células que revestem a camada interna do útero, tá? É como se fosse o papel de parede de uma casa. E os tijolos são o útero, tá? O músculo. Então, aquele papel de parede, quando ele está fora do útero, que ele está em outra parte da casa, ele é chamado de endometriose. Ou seja, quando o endométrio está fora do útero, na bexiga, no ovário, no intestino, é chamado de endometriose. Porém, isso é um conceito de livro.
Para mim, eu acredito que existe um conceito que deve ser mais divulgado, que é a própria palavra endometriose. Ose, doença do endométrio. E quando o endométrio está doente, ele dói. Então, qualquer tipo de dor menstrual já é um alerta sobre endometriose. A gente não tem que esperar o endométrio sair de dentro do útero para invadir bexiga, invadir a parte do miométrio, que a gente chama de adenomiose, invadir ovários, invadir intestino para se dar o diagnóstico. Sim. Acredito que uma das coisas que fez com que o diagnóstico ficasse tardio da endometriose é que em livro, na literatura, ele só considera endometriose quando existe endométrio fora do útero. Isso leva a um processo de que o médico só vai dar o diagnóstico de forma tardia. Sim. Mas ela já começa ali na dor menstrual. Existem exames específicos para buscar, né, para constatar a endometriose. Por exemplo, uma ultrassom transvaginal, aquela que a mulher faz com uma certa rotina, essa mulher que faz, né, que tem essa rotina, ela consegue identificar ou precisa de um exame ainda mais específico? Pode ser diagnosticado por ultrassonografia, Sim. mas tem que ser um especialista que esteja realizando aquele exame. Porque, em primeiro lugar, é preciso fazer um preparo intestinal. Tirar todas as fezes do intestino para ficar tudo limpinho, para quando se for fazer a ultrassonografia, que é uma ultrassonografia mais demorada, ela demora em torno de 50 minutos a 1 hora para ser realizado, é muito mais delicada a ultrassonografia, e o médico que vai fazer essa ultrassonografia para investigação de endometriose com preparo intestinal, ele tem que ter uma curva de aprendizado grande, ele precisa ver vários casos para poder realmente identificar. Então, dá para fazer por ultrassonografia, mas tem que ser feita por um especialista e de um jeito também especial. A endometriose não tem uma causa definida ainda, né? Mas eu queria que você trouxesse aí... tem a ver com alimentação, tem a ver com carga genética, o que é que se observa, né? Porque hoje em dia, eu acho que é porque está sendo mais diagnosticado, fato, eu vejo mais relatos de mulheres que já lidam com endometriose, né? Que já sabem que tem a endometriose, né? Então, qual seria aí, qual que você acha que são as principais, o que é que pode dar na endometriose? Primeiro, menstruar, né? Toda vez que você menstrua, além de descer o sangue ali pela canal vaginal, ele acaba descendo pelas tubas uterinas, e aquele endométrio que desce pelas tubas uterinas cai em cima do ovário, cai em cima do intestino, cai em cima da bexiga. Então, aquela célulazinha que desce da menstruação, se você não tiver um sistema imunológico potente para limpar aquela célula que caiu dentro do seu abdômen na menstruação, ela acaba crescendo ali. Ou seja, uma falha do sistema imunológico de retirar aquela célula faz com que aquela célula cresça fora do útero. Sim. Então, a principal causa da endometriose é a própria menstruação? É a própria menstruação. Caramba! É a própria menstruação. Então, mulheres que menstruam e que têm cólicas, não faz sentido nenhum ela ficar menstruando. Uma outra coisa, hoje em dia as mulheres, elas não estão engravidando tanto. Não tem como, minha avó teve 6 filhos, minha bisavó 16 filhos. Nessa época não menstruava, elas não menstruavam, ela passava a vida toda engravidando praticamente. Ou amamentando. Durante a amamentação ela não engravidava. Hoje a menina às vezes começa até aos 8 anos de idade a menstruar. Ou seja, são mais de 200, 400 processos de menstruação. E toda vez que ela menstrua, existe isso que a gente chama de menstruação retrógrada. E essa célula pode cair no abdômen e formar endometriose. Bom, é uma doença crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Né? O que a gente tem hoje de mais avançado em relação ao tratamento da endometriose, doutora Alain? O mais avançado, eu acho, primeiro, é o diagnóstico precoce. Boa. É o diagnóstico precoce e a suspensão da menstruação. A partir do momento que você tem dor, tem cólica, e aí vem o primeiro mito, talvez o tratamento mais avançado será a gente quebrar o primeiro mito, de que a endometriose é coisa de mulheres de mais idade. Sim. Esse mito é absurdo, Pamela. Eu escutei semana passada uma colega médica questionar o diagnóstico de uma paciente que estava com 16 anos e estava com diagnóstico de endometriose. A endometriose começa cedo. A endometriose começa cedo. Então,
o melhor tratamento é conseguir dar o diagnóstico cedo e suspender essa menstruação, que é uma menstruação inútil para esse tipo de mulher que sente dor. Então, esse é o tratamento primeiro. Agora, como iremos suspender a menstruação dessa paciente? A gente precisa de alguma coisa que seja melhor especificamente para ela. Pode ser um DIU hormonal, como Mirena, pode ser pílula anticoncepcional de forma contínua, que muitas mulheres acabam não utilizando porque tem que utilizar todos os dias. Sim. Tá certo? O Mirena, ele consegue, por deixar ali dentro do útero, ele consegue diminuir o sangramento e consegue melhorar em muitos casos nas mulheres. Existem também os implantes hormonais à base de gestrinona, que são poderosíssimos na suspensão da menstruação, ou a própria gestrinona por outras vias, como, por exemplo, a gestrinona por via vaginal, para diminuir o processo inflamatório e o sangramento. O que me chama muita atenção, doutora Alain, é que muitas mulheres vão a vida inteira para o ginecologista, para o médico, fazem ali aquele exame de check-up, né, uma vez por ano, faz o exame preventivo, relatam, inclusive, tenho cólicas, já naturalizam elas próprias, né, já sabem qual é o remédio específico de cólica que toma e quantas vezes, e não são questionadas, assim, não são orientadas, por exemplo, a investigar a causa dessa dor e uma possível endometriose. Isso acontece, né? Acontece muito, exatamente pelos 3 principais mitos da endometriose, que começaram, para mim, doutor Alain Coutinho, como um preconceito dos próprios médicos em diagnosticar a endometriose como uma doença fora do útero. Mas ele começa dentro do útero, começa com dor. Então, quando o médico vai para a universidade, até o médico especialista ginecologista, ele aprende que a endometriose é uma doença que está fora do útero. Não, olha o nome, endometriose. Ose, doença do endométrio. Se está causando dor, essa paciente ela tem a endometriose e ela precisa suspender a menstruação. Mas esse conceito que já vem desde a universidade é passado por gerações e faz com que aconteça esse preconceito. Não, isso aí vai melhorar quando você engravidar. Não, endometriose é uma coisa de mulher mais antiga. Não, sangramento é uma coisa normal. Sentir dor vai melhorar depois que você estiver grávida. Então, todo esse preconceito leva a um diagnóstico tardio de 8 a 12 anos para se dar o diagnóstico. Então, a raiz do problema está na etimologia errada como foi dada a palavra. A gente deve, sempre que tiver dor, pensar que aquilo não é normal e sempre tratar. Bom, eu acho que essa é a mensagem mais importante, né, pra gente trazer aqui, gente. Não imagine que a cólica menstrual é um sintoma natural da vida da mulher, né? Procure o ginecologista, descreva totalmente o que é que você sente para que você possa ser orientada em relação ao tratamento, que aí vai variar de mulher para mulher, da idade da mulher, do desejo dela de ser mãe ou de não ser mãe, enfim, a endometriose. Aí eu quero marcar já um outro programa pra gente falar sobre a endometriose e a relação com a fertilidade feminina, a preservação da fertilidade, né? Porque também há um mito de que eu tenho endometriose e não vou conseguir engravidar. Não é assim, né? Inclusive, que quanto mais cedo você começa a tratar, melhor, maiores as chances. E eu acho também chamar a responsabilidade para os próprios médicos ginecologistas de pensarem um pouco nisso. Será que essa paciente não tem uma endometriose, mesmo ela tendo 20 anos de idade, né? Enfim, entender um pouco mais. E eu acho que vem de muito preconceito também, né, doutora Alain, de achar que é normal, que a cólica é normal. Afinal de contas, a dor da cólica, quem sente é a mulher, né? Então, a mulher suporta a dor, porque a mulher, né? Ela é resiliente, ela é feita para isso, ela é feita para menstruar, ela é feita para aguentar a dor, e não é, né? Não é. Dor não é normal, gente. Dor não é normal. Dor é uma placa vermelha de que, cuidado, tem algo de errado. Exatamente. Bom, ficamos por aqui, doutora Alain Coutinho. Muito obrigada pela participação nesse sábado. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Obrigado e até a próxima. É isso, minha gente. Bom, assuntos super importantes aqui nesse Band News Entrevista deste sábado, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a você que esteve assistindo a gente também no YouTube da Band Bahia. Eu fico por aqui de segunda a sexta-feira. A gente se encontra no Band Mulher e aos sábados o nosso encontro é aqui na Rádio Band News FM Salvador. Um ótimo final de semana. Valeu, Matheus, na operação de áudio e até a próxima.
Você ouviu Band News Entrevista com Pamela Luciola. Oferecimento: desperte sua melhor versão. Emagreça com saúde. Acesse @Dr. Sérgio Dória Filho.